minha pergunta é: Você está parando um pouquinho para ficar sós com Deus? Você está parando um pouquinho para ouvir o que Ele tem para a tua vida, para esses próximos dias? O que é que Ele quer que você faça? Qual é a mudança que Ele quer trazer? Você está parando para ouvir? Se não, então escute Deus falando. Pare e vá buscar a Deus. Porque senão, apenas mudar 2023 para o dia 2024, não vai mudar a tua vida. Tu só vai ficar mais velho. Você precisa ouvir a Deus e mudar de posturas. Responder a Ele. Sabe qual tem sido a minha oração? Já faz um tempo Deus, me ajude a corresponder. Quem quer corresponder aqui ao Senhor? Irmãos, falar é uma coisa. Atitude é outra. Deus não quer ouvir apenas palavras. Está na hora de mudanças de atitude. Tem Isaías, eu esqueci agora, Marcos, para mim o capítulo, mas o Senhor disse assim: olha, esse povo honra-me com os seus lábios, são bons das palavras, mas as atitudes deles, nada a ver com as palavras. Eles falam uma coisa para mim, mas as atitudes deles é totalmente contrária. Eles honram com os lábios, mas as atitudes, o coração deles está tão longe de mim. Que coisa terrível, sim ou não? Então, palavras, Deus não está querendo palavras nossas. Palavras não comovem Deus. Mas uma postura, uma mudança de atitude, Ele vai dizer assim: uau. Porque falar é fácil, irmãos. Todo mundo fala. Agora, praticar todo dia. E o que vai mostrar se você quer uma mudança na sua vida de verdade é o que você pratica. Não são as suas palavras. São as suas atitudes diariamente. Então, é necessário de ajuste. Chegou aí a palavra, estava falando para chegar. Chegou, irmão? Aleluia. Bote aí, por favor. Ajustando a vida ao propósito de Deus. Esse texto que eu coloquei aqui é o Salmo 139, versículo 16. Pode colocar aí. Olha esse versículo poderoso. Davi que escreveu esse salmo. Davi disse: Deus, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Eu acho muito forte. Desde a minha adolescência, irmãos, quando eu me converti, que eu li esse texto de Salmo 139, eu orava: Deus, me faça viver o que está escrito no teu livro. Porque a Bíblia diz que Deus me viu e viu você quando a gente estava na barriga da mãe. Quando a gente não tinha ainda nem forma de gente. Nós éramos uma substância sem forma ainda. E Ele já sabia quem nós éramos e tinha um livro escrito. Eu criei a Amanda para ela ser isso, isso e isso. Eu criei, o nome dessa menina vai ser Carla Daniele. E ela vai ser assim, assim, assim. Deus criou a gente para um propósito. Agora, está escrito no livro dele. O problema é, será que as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas posturas, está correspondendo ao que ele escreveu? Porque quando a gente morrer, irmãos, vai haver um livro. Deus vai abrir o livro. E vai estar a nossa vida. E Ele vai dizer assim: olha, estava escrito sobre isso. A decisão que eu queria que você tomasse era essa. Mas você escolheu isso. Eu separei esse caminho para você. Mas você escolheu esse outro caminho. Era isso que eu tinha planejado. Mas você tomou suas próprias decisões. Que triste. Chegar um dia em que nossa vida vai estar bem diferente do que estava escrito no livro dele. Porque nossa vida é feita de escolhas, irmãos. E se você quiser saber o que Deus pensa de você, tu precisa orar. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, tu precisa orar.
Tu precisa ler a Bíblia. Porque o Espírito Santo usa a palavra para nos dar um destino e um propósito. Leia a palavra todo dia. Fale comigo, Deus. O Senhor já escreveu sobre mim. Pois me dê entendimento para que eu conheça o que está escrito sobre mim. Me mostre. Olha esse texto que eu coloquei aí. Coloca aí, querido. 1 Coríntios, capítulo 2. Do 9 ao 12. Olha o versículo 9. 1 Coríntios 2. 9 ao 12. Eu amo esse texto. Meu Deus, como eu oro esse texto. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu. Vamos ler juntos? Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Pois há algo que você nem imagina. Você que ama Jesus, você que tem procurado agradá-lo no dia a dia. Você nem imagina com a sua mente humana o que Deus preparou. Mas aí ele continua do 10. Olha o 10. Coloque aí, por favor. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Eu amei esse texto. Tem mais, daqui a pouco a gente vai lá. Ele disse, olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado. Mas Deus quer revelar a você. Quem quer essa revelação? E ele diz, olha, existe alguém que pode te mostrar o que está escrito no livro que ele escreveu sobre você. Essa pessoa conhece tudo de Deus. Se chama o Espírito de Deus. O Espírito, ele quer revelar para mim, para você, as coisas que estão na mente de Deus sobre você. O que Deus criou você para ser. O Espírito Santo que conhece, ele quer revelar a mim e a você. Olha o versículo 11. Coloque aí. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha o 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gente, quando eu li isso, uma vez eu estava ouvindo, eu acho que era um podcast do Douglas Gonçalves, e ele falando do versículo 10 em diante. Ele dizendo, olha, realmente tem coisas que Deus tem pensamentos, né, que a gente não compreende. Que Deus tem preparado para nós que amamos Ele, mas Deus quer revelar para nós através do Espírito Santo. Qual é o meu papel e o seu? Fale comigo, orar. Precisamos orar. Orar muito em línguas. Orar quando estiver dirigindo. Orar quando estiver lavando os pratos, fazendo o almoço, lavando as coisas em casa. Orar trabalhando, sintonizado, investindo sua vida. Deus, qual é a sua vontade para mim? Revele-me. Porque a vontade de Deus é revelar. Ele quer nos revelar. Porque o Espírito conhece a mente do Pai. E quando também eu me converti, irmãos, eu me lembro, eu era da igreja batista, né? Eu me converti, mas eu não sabia de tradicional, nem de pentecostal, nem carisma, eu não sabia de nada. Então, eu era da igreja batista, mas lá era tradicional, mas eu não era tradicional. Eu sempre lia muita Bíblia, eu acreditava em tudo que estava escrito. E passei 4 anos lá e fui para a comunidade. E a comunidade levou um ônibus de Garanhuns para Brasília. Era a conferência nacional. Gente, quando a gente chegou em Brasília, olha, eu não sei nem quantas mil pessoas tinha ali. Tu lembra mais? Uns 5 mil? Era no estado, era na escola, não era? Gente, uma presença, eu nunca vou me esquecer. E naquele dia tinha um pastor argentino, eu não sei o nome dele. E ele pregou aqui, em Atos 13, 36. Irmãos, nunca mais eu fui a mesma pessoa naquela conferência.
Eu chorei tanto, meus olhos já são grandes, né? Eles dobraram o tamanho. Porque quando eu choro, fica desse tamanho, uma bola de fogo, meus olhos. Jesus não tem olhos como de fogo, sou eu quando choro, viu? Meu Deus, fica vermelho e cresce. Mas eu chorei a pregação toda quando aquele pastor estava falando em Atos 13, 36. Olha o que tem escrito aí, coloca aí, por favor. Atos 13. Tendo, pois, Davi servido ao quê? Ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Como isso me impressionou. Porque se tinha um cara que era para dar errado na vida, era Davi. Cheio de complexo, rejeitado pela família, o pai não acreditava nele, os irmãos ficavam zombando dele. Mas como ele era um cara que buscava a Deus, leia os Salmos, Davi. Leia Salmos. É impressionante a intimidade que Davi, jovenzinho, 15 anos, escreveu tomando conta de ovelha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha lá os Salmos. A intimidade. Sabe o que aconteceu? O relacionamento de Davi com Deus era tão profundo que Deus começou a curar as mazelas de Davi. Os complexos de rejeição, de inferioridade, foram curados na intimidade, ao ponto desse rapaz se ver como Deus via. Nós somos o que a gente imagina ser, irmãos. Você se torna, seu comportamento é o que você pensa de você. Se você se vê como uma pessoa grossa, você só fala grosseiro. Se você se vê como uma pessoa estúpida, você só fala estúpido. Se você se vê como uma pessoa incapaz, tu só faz coisa errada. Porque você é o que você pensa de você. Está escrito na palavra do Senhor em Provérbios. Eu não estou lembrando qual é o provérbio. Isso é 23, mas ele fala, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que você pensa. E muitas vezes nós pensamos de nós totalmente diferente do que Deus pensa. Como Jeremias capítulo 1. Ele não se via como profeta. Deus chegou para Jeremias e disse, eu te vejo como profeta. E ele, não, eu só me vejo como uma criança. Não me vejo. O Senhor disse, epa, pare com isso. Não diga que você é uma criança. E Deus tocou Jeremias. E ele se tornou um grande profeta. Você só vai perder o propósito de Deus e viver uma vida aquém, se você quiser. Porque se você decidir buscar Deus, não existe trauma que Deus não cure. Não existe complexo que Deus não cure. Agora, muitas vezes nós nos acostumamos com as doenças emocionais e nos agarramos a elas e fazemos delas o nosso bichinho de estimação. A gente gosta das nossas doenças emocionais e não queremos abrir mão delas. Mas se você quiser cumprir o seu chamado, você precisa abrir mão dessas doenças e dizer, Deus, eu quero ser curado. Eu quero me enxergar como o Senhor me vê. Quem está entendendo isso aí? Jeremias disse, Senhor, não posso não ser profeta. Eu me sinto tão incapaz, eu só me vejo como uma criança. Pare com isso. Escuta, leia lá Jeremias capítulo 1. Aí daqui a pouco Deus disse, Jeremias, o que estás vendo? Senhor, eu estou vendo aqui uma vara de amendoeira. Aí Deus disse, eu também estou vendo. Viste bem. Ele se tornou quem Deus planejou que ele se tornasse. Porque ele deixou Deus tocar a vida dele. E ele começou a ver bem. Amém, irmãos? Se você tem problemas com você, vai buscar a Deus. Agora, para de se apegar à história do teu passado, porque é minha mãe, porque é meu pai. Gente, mais complexo do que eu. E eu tenho orado, Deus cura meu coração. Porque eu fui doada com 11 meses por meus avós. Isso gerou em mim rejeição terrível.
complexos terríveis. Mas aos 14 anos eu comecei a buscar o Senhor. Cure-me, Senhor. Eu não sou órfã, eu tenho um pai. O Senhor me adotou. Nós temos que começar a nos posicionar e tomar posse da palavra e dizer: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou filha amada, então eu sou. Meu Deus, que se você não se posicionar, não tem esperança para você. Nunca você vai ser quem Deus escreveu. Porque você se apegou, sabe o quê? Ao que o diabo planejou para destruir você. Você se apegou às mentiras do diabo. Você se apegou, sabe o quê? Aos complexos. Está na hora de desapegar, amém, irmãos? E sabe quem nos cura? Fale comigo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos. Olhe para Davi, rejeitado. Chegou o profeta, o pai dele nem mandou chamar ele. Deixou ele lá com as ovelhas. E Samuel se enganou, disse: eita, eu acho que é isso aqui, é bonitão, forte. O Espírito Santo disse: não, não é ele não que eu chamei para ser rei. Eu não vejo como você está vendo a aparência, mas eu vejo o coração. E passou um, e passou dois, e passou três, e o Espírito Santo, nenhum deles. Aí ele chegou assim: ô Jessé, você não tem mais nenhum filho não? Ah, eu me esqueci, eu tenho um mais novo, ele está lá com as ovelhas. Pois mande buscar, a gente só vai comer aqui esse jantar quando ele chegar. E mandaram buscar Davi. Eu acho que ele foi tirar o pelo das ovelhas, não deu tempo de tomar banho. E ele chegou lá, com cheiro de ovelha. Quando Samuel olhou, o Espírito Santo disse: esse. Só que Davi já conhecia o coração de Deus, na intimidade do tempo a sós. A diferença para você ser curado é o quanto você valoriza ficar a sós com Deus. Essa está a diferença. Quanto você valoriza conhecer a Deus lendo a Bíblia. Você tem uma identidade. Lá em Tito diz assim, que o Espírito Santo nos educa. Mas será que você está deixando o Espírito Santo te educar? Tirar a mazela, os enganos, a mentira do diabo. E dizer: filho, eu penso de você isso. Você é meu profeta, sim. Você tem que deixar Deus gerar a identidade que Ele vê quem você é. E não o que o diabo vê, nem o que as pessoas dizem de você, nem o que você pensa. Você tem que tomar posição. Eu quero saber o que é que Deus pensa. Aí sua vida vai mudar. Quem quer uma mudança na sua vida? Isso é profético. Se você quer uma mudança na sua vida, tem alguém que ouve oração e que se você buscá-lo, você vai achar. E ele vai mudar a tua sorte. Jeremias 29, versículo 12 e 13. Buscar-me-eis e me achareis. Ou é 13, 14, é por aí. Você vai buscar o Senhor, achar. Ele disse: você vai me achar quando você me buscar de todo coração. E eu serei achado por você. Você vai me conhecer. E eu vou mudar a tua sorte. Eu vou te dar um destino. Eu vou revelar quem eu penso que você é. Ah, irmãos, quem dera nessa noite que os seus ouvidos ouvissem a voz do Espírito. Porque eu não escrevi nada disso. Me acordei cedo para escrever. E estou falando outra coisa totalmente diferente. Mas porque o Senhor quer falar contigo. Você precisa ser uma pessoa mais apegada ao Senhor. Se você quiser servir ao propósito de Deus. Porque eu conheço muita gente que morre longe de Deus. Está muito aquém do que Deus pensa. Se acomodou na vida espiritual. Se morrer hoje, não faz diferença. Sabia que teve um rei em Israel. Que ele foi tão longe ao propósito de Deus. Que quando ele morreu, a Bíblia diz que ninguém sentiu saudades dele. É triste ou não é triste uma coisa dessa? Você precisa se dedicar a Deus. Fazer falta na sua família. Fazer diferença no meio da sua célula. No meio dos seus amigos. Ser uma bênção. Ouvir o que Deus tem para você. Porque se um menino... Alguns estudiosos dizem que talvez Davi nem filho legítimo era. Talvez ele era filho de outra mulher.
né, alguns estudiosos acham que Davi não era filho de pai e mãe dos outros. Complexo era para ter muito. Era para ser um Zé Ninguém, um homem fracassado. No entanto, foi o maior rei de Israel de todos os tempos. Como é que pode? Ei, quem busca Deus recebe uma identidade, recebe cura de complexo, recebe cura de incapacidades. Eu estava lendo um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Ele era gago, nem conseguia falar direito. E Deus disse que queria que ele fosse um pregador. Ele disse, mas como? E quando ele foi pregar pela primeira vez, foi curado da gagueira. Meu Deus! Deus é o mesmo! Agora, talvez você não se dedique tanto a buscá-lo. Talvez você esteja ocupando sua vida só em coisas dessa terra. Só em ganhar dinheiro. Não é errado, mas não pode ser a sua prioridade. Primeiro, você deve se acordar de manhã e buscar a presença de Deus. Ouvir a voz de Deus. E então você vai trabalhar para ser uma bênção lá no teu trabalho. Uma pessoa cheia do Espírito. E Deus vai mudar a tua sorte. Se você quer entrar no ano 2024 e provar coisas novas, mude suas posturas. Observe o que você não consegue mudar e ore em cima disso. Deus, toda vez que acontece uma coisa comigo, eu explodo, meu Deus. Me ajude. Coloque suas dificuldades diante de Deus. Busque a face dele. Ele vai transformar você em um novo homem. Em uma nova mulher. Que abre mão do propósito. Basta alguém fazer alguma coisa contra ti. Você já abre mão de tudo. E é milinde para cá e milinde para lá. Está na hora da gente mudar. Agora como? Sozinho? A gente não consegue. Mas se a gente buscar o Senhor, Deus vai curar os complexados, os problemáticos. Deus vai curar você. Quem crê nisso? Então você precisa se posicionar. E Davi, ele serviu. E eu chorei tanto. Digo, Deus, me ajude. Me ajude a corresponder. Me ajude a ouvir a voz do Senhor e obedecer todo dia. Ser obediente. Me ajude a obedecer. Obediência, irmãos, é tudo na nossa vida. Nós precisamos disso. Então, em primeiro lugar, isso é a introdução, viu? Mas eu já vou terminar, mas pelo menos um ponto eu vou falar hoje. Se você quer, irmãos, cumprir o propósito do Senhor, ajuste sua vida. O primeiro ajuste é, vá buscar a Deus, meu irmão. Volte, leia a Bíblia. Chore lendo. Tenha experiências com o Deus da Bíblia. Deixe Ele ser o seu Deus. Deixe Ele ser o seu Deus. Não apenas de Davi. Não apenas Deus de Moisés. Não apenas Deus de Elias nem de Paulo. Mas o seu Deus. Que Deus seja o seu. Que você conheça. De experimentá-lo. Ter experiências com Ele. De ouvir a voz dEle. Você precisa fazer ajustes. E o primeiro ajuste que você precisa fazer é entender o seu propósito. Entenda o seu propósito. Olha aí Efésios capítulo 5. Eu coloquei o 15 e o 17. Vamos lá, juntos, lendo. Portanto, preste atenção. Em quê? Quem está aqui? Quem está vivo? Meu irmão, preste atenção na tua vida. Preste atenção como tu estás gastando tuas horas. Teu tempo. Estás fazendo o que com teu tempo? Tempo não volta, é precioso. Preste atenção nas tuas escolhas, nas tuas decisões. O que tu faz com o teu dia, com as tuas horas. Preste atenção na sua maneira de viver. Não viva de qualquer jeito.
como ignorantes, mas seja sábio. Ó, o 17 diz: não procedo imprudentemente, mas procure descobrir. Diga, eu preciso descobrir. Diga, eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida. Para que eu existo? Mas procure descobrir e fazer tudo que o Senhor quer que vocês façam. Procure descobrir. Essa aqui não foi na Nova Bíblia Viva, na NTLH, mas na versão atualizada diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. No versículo 16 ele diz, é que eu não coloquei aí, mas diz, remindo o tempo. Tu sabia que uma decisão errada rouba o nosso tempo? Uma escolha errada. Quantas pessoas que perdem tanto tempo com prejuízos de tempo por não ouvir Deus, tomam decisões erradas e perdem muito tempo de vida. Era para estar tão além e estão tão aquém. Você precisa fazer um ajuste. Você precisa, fazer igual essa foto. Meu Deus, abre os meus ouvidos para te ouvir. As nossas decisões erradas, que nos fazem perder tempo, é porque estamos surdos, irmãos. A gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. E como a gente não está ouvindo, então a gente toma qualquer decisão. Ah, eu já escolhi. Tu perguntasse a Deus, não, eu já sei. Aí por causa dessa independência, quanto prejuízo na sua vida, no seu tempo. Às vezes até prejuízo financeiro tem. Mas financeiro a pessoa pega. O negócio é o tempo que não volta atrás. Então você vigie. Sabe, irmãos, Deus nunca faz nada à toa. Tudo tem um propósito. A propósito em Deus te dá um dom. Deus não te dá dons à toa. Qual é o seu dom? Eu não sei. Em nome de Cristo. Pergunta a um colega teu. Olha, tu vê alguma coisa boa em mim? Pelo amor de Deus, algum dom, pelo menos um tu tem. Amém, irmãos? Deus não dá dons à toa. O teu dom tem a ver com o teu propósito. Você gosta de velhinho? Gosto. Será que não é para você trabalhar com os velhinhos? Você gosta de criança? Será que não é para tu ter um projeto com criança? Você gosta de música? Fala com o Adriel para ver se tu tem o dom, porque às vezes diz que tem, quando vai cantar é uma tragédia. Aí você precisa fazer aula de canto. Eu tenho dom. Aí bota o tom aí. Aí a pessoa toca outro tom, ela canta outro tom. Mas eu tenho o dom. É que você está pensando que tem. Agora você precisa avaliar, né? Olha, coisa boa é estar perto do irmão, né? Que ele diz, eita, foi uma zebra, viu, irmão? Tô aqui, tá até doendo meus ouvidos. Tu tem que ser sensato. E se tiver ruim mesmo, mas eu sonho tanto, vai fazer aula de canto em nome de Jesus. Entra numa aula de teclado, aperfeiçoa os ouvidos, tem um jeito, mas tu tem que se esforçar. Amém? Então, a propósito, você nasceu numa família, há um propósito de Deus na tua vida, na tua família, em ser do CCA. Você não está aqui à toa, meu irmão. Tu podia estar em outra igreja. Se tu estás aqui, faz a tua parte. Serve alguma coisa. Seja útil. Porque quando a gente faz parte de uma família, eu me lembro quando eu fui arrumar meu primeiro emprego, mãe já disse, paga a luz, coopere com dinheirinho em casa. Sim ou não? Aí eu comprei um guarda-roupa, irmãos, com meu dinheirinho. Mãe disse, divida com as suas irmãs. Mas eu dividi a pulso, porque ela me forçou. Mas era o meu primeiro guarda-roupa. Lá em casa era 10 filhos, meu irmão. 10. Aí era o guarda-roupa meu. Mãe disse, divida aí. Uma parte para essa, outra para essa. E eu tive que dividir, né? A coisa piar pro meu lado. Mas trabalhou, coopera com alguma coisa. E por que na igreja, que é tua família espiritual, tu não pode trabalhar em alguma coisa?
serviam alguma coisa. Você é filho. Amém, irmãos? Temos um só Pai, que é Deus. Há um propósito de você estar aqui, nessa cidade, nessa igreja. E nós não podemos ser negligentes com o que temos recebido, mas nós precisamos corresponder. Quem quer corresponder ao Senhor aqui? Ah, irmãos, eu quero corresponder. Sabe, tu morrer e Jesus chegar assim e diz, servo bom e fiel. Tu foste fiel no pouco que eu te dei. Já imaginou, irmãos? Se tu é fiel em servir no pouco, a tua fidelidade vai te promovendo. Amém, irmãos? Mas que Deus nos livre de Deus dizer assim, servo mau e negligente. Não te envolveste na minha obra, só correste para as tuas coisas. Não te preocupasse com o meu reino. Que vergonha. Que Deus nos livre disso, amém, irmãos? Então nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito dele. Sabe, eu gosto muito de ler o livro de Esther. Essa semana eu estava lendo Esther. Estou terminando o Velho Testamento. Na verdade, eu estou terminando a Bíblia toda e vou recomeçar lendo, porque eu gosto de ler algumas vezes o Novo Testamento, antes de ir para o Velho Testamento. Eu lendo Esther. Tu já imaginou? Deus pega cada pessoa. Esther também era outra menina que tinha tudo para ser nada. Órfã de pai e mãe. Criada pelo primo. Uma estrangeira. Os pais dela tinham sido levados presos para a Babilônia. Morreu todo mundo. E ela foi criada pelo primo dela. Essa menina não tinha motivo para ser complexada, sim ou não? E Deus colocou nela uma beleza diferenciada. Até para ser belo tem um propósito. Para Esther, foi ela para ser rainha. Teve um desfile de Miss. E ela ganhou todo mundo. Porque sabe o que? Esther tinha graça de Deus. Ela era obediente ao primo dela. Considerava o primo dela como um pai mesmo. Tudo que o pai dela falava que era o primo, era como se fosse o pai de verdade. E ela procurava obedecer. Sabe? E ela estava no palácio, no meio da riqueza. E teve lá um mal. Como era o nome dele? Como era o nome dele que era muito ruim com os judeus? Amã planejou matar todos os judeus. E aí, escreveu um decreto com o anel do rei. Todo mundo ia morrer. E aí, o primo dela, Mordecai, chorou. Todos os judeus começaram a chorar, rasgaram a roupa. Se vestiram de saco, cinza. Quando ela viu da janela o tio dela lá, o primo dela. O que está acontecendo? Mandou um eunuco lá. Por que você está assim? Mandou até roupa para ele se vestir. Aí ele disse, não, recebemos um decreto, todos os judeus vão morrer. Aí, diga a Esther que ela tem que se apresentar ao rei. Aí ela mandou de novo o eunuco dizer a ele, eu não posso me apresentar. Existe uma lei que se alguém se apresentar diante do rei, sem ser chamado por ele, a sentença é a morte. Aí Mordecai mandou um recado para ela. Olha o recado que Mordecai, ou Mardoqueu, mandou para Esther. O primo dela que criou ela como filha. Em Esther 4,14. Olha, Esther, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Olha essa frase que ele disse. Esther, quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este. Mordecai, ou Mardoqueu, chamou a ela a responsabilidade. Ei, não pense que esse cargo que você está agora é para o seu bel prazer. Não, se você é rainha, quem sabe se não foi para Deus te usar e trazer livramento para os judeus que Deus te colocou nessa posição. Quando ela ouviu que havia um propósito dela ter sido escolhida como rainha, ela disse, então diga a ele que todo mundo vai jejuar, eu e minhas servas, todo judeu jejue,
3 dias e 3 noites. Não como, não bebo. E eu vou jejuar também. Não vou comer e nem beber. No 3º dia eu vou me apresentar diante do rei, sem ser chamada. E se eu morrer, eu morri. Olha que postura. Eu vou corresponder. Deus me colocou como rainha. Não foi para ficar aqui no palácio apenas com perfume e vestidos caros. Não foi apenas para eu ficar aqui experimentando riqueza. Não, há um propósito. Então, se é para eu dar minha vida pelos judeus, eu vou dar. E a Bíblia diz que através de Esther teve um grande livramento. E o livro que tem na Bíblia é o nome dessa moça, judia, órfã, mas que posicionou-se a um propósito. Deus me colocou como rainha, então eu vou corresponder. Irmãos, entra em crise, porque nós só temos uma vida para viver e ela logo passará. E só o que você faz por amor a Cristo é o que permanecerá. E o resto você deixa nessa terra. Mas não se ilude, você vai prestar contas de cada dia que você viveu aqui na terra. Se você viveu de maneira negligente, você vai prestar contas ao Senhor. Paulo, eu acho tremendo. Eu fico muito impressionado. Digo, Deus, faça comigo assim. Quando Paulo se converteu, irmãos, tu acredita que no dia da conversão dele, ele descobriu o chamado dele? Lá em Gálatas 1, 15, 16. Ele começou a falar sobre como Deus falou com ele, sobre o ministério dele, sobre o chamado, sobre o propósito, qual era a razão da vida dele, como é que ele deveria viver a vida dele. Gálatas 1, 15, 16. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer. Olha o Salmo 139. E me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem perder tempo. Sem demora, sem detença. Eu não consultei pessoas. Tu acha que meu chamado é esse, fulana? Tu acha que eu nasci para isso? Não, ele ouviu Deus. E sem perder tempo, ele me chamou para ser pregador dos gentios. Eu vou pregar para os gentios. Sem perder tempo. Ele dedicou toda a sua vida para ser apóstolo dos gentios. Porque foi para isso que ele foi chamado. Sua vida tinha um propósito claro e ele gastou toda a sua vida para agradar o Senhor. As decisões, a direção, tudo tinha a ver com o propósito. Ele marcou o tempo em que ele viveu, porque ele correspondeu. Cada versículo que Paulo fala, olha 1 Coríntios 15, 10. Ele diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça dele na minha vida, que ele me concedeu, não se tornou vã. Minha gente, ele disse, Deus investiu na minha vida. Eu, o pior dos pecadores. Eu mandei matar crente, eu achava que eu estava certo. Mas eu era inimigo de Deus. Pois ele me perdoou os pecados. E eu valorizei o investimento de Deus. A graça dele, o perdão dele não foi inútil na minha vida. Tem gente que Deus perdoa e a pessoa não corresponde. Deus livra da morte, Deus faz coisas incríveis e a pessoa não muda de vida. Continua com os mesmos pecados. Brincando com a graça de Deus. Lidando com a graça de Deus como se fosse uma coisa inútil. Paulo disse, eu valorizei a graça dele. Olha Deus, o seu investimento na minha vida, eu vou corresponder. Olha para a vida de Paulo. Como ele se dedicou a Deus. Quando ele foi morrer, irmãos, eu acho isso tremendo. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Meu Deus. Mas já imaginou você chegar diante de Deus? Deus, sabe de uma coisa? Paulo morreu vazio. Ele não reteu nada. Ele entregou tudo que Deus mandou entregar. Se tornou tudo aquilo que Deus quis que ele se tornasse. Quem quer isso para a sua vida? Se tornar tudo que está no coração de Deus. Esse homem foi. E eu estava pensando, irmãos, em nós aqui como igreja. Nós não temos o nome de CCA à toa. Qual é o nome da sua igreja?
Centro cristão de adoração. E Marcos contou aqui o testemunho. Nós estávamos na nossa antiga igreja, num culto de segunda-feira. E veio essa frase na mente dele. E ele escreveu na capa da Bíblia: Centro cristão de adoração. Uma igreja adoradora, avivada e missionária. Foi assim, Marcos, as três coisas? E escreveu. Ele disse que teve até temor. Como é que eu posso escrever uma coisa dessa? Guardou. Quando Deus disse que tinha terminado nosso tempo lá. Irmãos, nós não saímos de qualquer jeito da nossa antiga igreja. Nós saímos com honra. Nós éramos pastores lá. Nós não chamamos ninguém daquela igreja para ser nossa ovelha. Saímos sozinhos. Eu, Marcos e Adriel. E Deus disse, não chame ninguém. Vou começar uma nova igreja na sua casa, do zero. Com pessoas desviadas, desigrejadas e não crentes. Ganhe Cristiane e Marcos. Esse tipo de pessoa. Desigrejado, desviado e não crente. É o foco de vocês. Ganhar desigrejado, desviado e não crente. E o Senhor foi nos dando esse nome. Um centro cristão de adoração. Nós não recebemos esse nome à toa. E aí Deus nos deu a escola de adoradores. Sabe quantos anos vai fazer agora em janeiro que nós temos a escola de adoradores? 15 anos, irmãos. 15 anos vai fazer agora, em janeiro. Quando nós éramos da Querigma lá na comunidade, nós fazíamos um evento na quadra estadual que era Adora Garanhuns. E aí o pastor Rodrigo disse assim a Marcos, pastor, você devia fazer uma escola. Uma escola que tivesse alunos para ter uma vida que corresponda a Deus. E aí, quando nós começamos a igreja, passou ainda 2 anos, né? A igreja vai fazer 17 anos no ano que vem. E a escola de adoradores vai fazer 15. Qual é o propósito da gente fazer uma escola de adoradores? O que tem a ver isso? Foi ideia de Deus. Mas tem a ver com o nosso propósito. Centro cristão de adoração. Ensine e forme adoradores. Há um propósito. E nós precisamos corresponder. Para que fazer uma escola de adoradores? Centro cristão de adoração. Por causa do seu chamado. Nós temos um chamado aqui nessa cidade. De levantar um altar de adoração. E que se espalhe para as cidades e para a região. Quantas pessoas já vieram aqui na escola de adoradores e abençoaram sua igreja? Quantos pastores foram abençoados esses anos todos? Com o toque do Espírito. Irmãos, você que é o CCA, você que faz parte do CCA, vista a camisa da sua igreja. A escola de adoradores não é apenas uma escola qualquer. Não, há um propósito. Nós estamos aqui para abençoar a nossa região. Construir um lugar de adoração nessa cidade. No coração de cada pessoa. Gerar um ambiente profético que vai liberar o chamado e o propósito dos alunos que vão estar aqui. Quem crê nisso? Então não fique com a cara para cima. Há um chamado para nós. Você precisa corresponder ao chamado. Irmãos, não é fácil. O ano passado, Deus falou com o Marcos. Marcos, faça a escola de adoradores entrada franca. Mas sabe quanto é o custo da escola de adoradores? Para trazer Ellen de Carla, lá de Florianópolis. Pastor Márcio, que foi o pastor de adoração lá de Brasília. Você sabe que o pastor Márcio, que vai estar ministrando aqui na escola de adoradores, ele era do Ministério Koinonia, que foi pioneiro na adoração no Brasil. E aquela música, em espírito, em verdade, te adoramos. O pastor Márcio, um homem cheio do Espírito. E nós estávamos lá, eu e Marcos, no centro da adoração do Brasil, Brasília. E 2 anos lá com esses homens. Meu Deus, não tinha nem aula na hora da aula. Era só choro e busca. Esqueci até da aula. 2 anos buscando a Deus naquele lugar. E aí Deus diz, quero que vocês tenham uma igreja adoradora, avivada e missionária.
Você precisa entender o que tu está fazendo aqui no CCA. E corresponder. Vestir a camisa. Olha o custo, mas estava me dizendo, para trazer pastor Márcio, Ellen, pastor Rodrigo e o pastor André Brisa, da igreja Poema, que é a igreja do Morada, lá de São Paulo. 18 mil reais. Para que a gente se preocupar, mas tá com o cabelo até mais branco? Eu não, fico mais loira, né? Eu fico mais loira, mais nova, né? Para que se preocupar? Porque nós temos um chamado. Levantar um lugar de adoração nessa cidade. Levantar um lugar de adoração que marque o coração das pessoas. Que elas correspondam ao chamado. Que elas acordem para cumprir o propósito de Deus. Quem pode dizer amém? Então você precisa corresponder. Se junte a nós em jejum pela escola. Se esforce para participar. É de graça. Acorde. Negocie esses dias, 11, 12, 13, 14. Eita, 11, 12, 13, 14 de janeiro. Não vou viajar. Eu vou ficar na igreja porque eu vou receber do Espírito. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa que quer uma mudança da vida, na sua vida, e não prioriza as coisas espirituais. Tem um momento assim. Não, eu vou para praia. Rapaz, praia tu tem quando tu quiser. Mas uma escola dessa não é todo o tempo que tu tens. A gente tem que aprender a valorizar as coisas espirituais em primeiro lugar. Agora quem não valoriza, não sai do lugar. Porque sabe, mudanças é para quem quer. Quem está entendendo isso, irmãos? Então, engaje-se. Há uma escola e eu me sinto privilegiada. Hoje de manhã eu estava aqui orando. Meu Deus, que confiança. O Senhor tem depositado em mim, Marcos, para organizar uma escola. E orar. E quando era para pagar, né, Marcos? Que era um suplício. Porque agora a dependência é total. Agora é assim, se você conhece empresários que podem investir na escola, nos ajude. Vá atrás de patrocínio. Existe um projeto. Você vai participar da escola como? Atrás de patrocínio. Para pagar os 18 mil. E a gente não tem preocupação. Esse ano, em janeiro. Gente, foi a primeira vez que a escola foi de graça. Mas Deus fez tanto milagre que pagamos toda a despesa. Eu não sei quanto foi o ano passado. Tu te lembra, a despesa? Mais ou menos 18 mil. Nós pagamos toda a despesa. Eu acho que foi a primeira vez na vida que sobrou alguma coisa para a igreja. Foi sobrenatural. Mas sozinhos, eu e Marcos, a gente não consegue fazer uma escola dessa. Nós precisamos de intercessores. Graças a Deus que aqui na igreja tem pessoas que oram conosco. Nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos de intercessores. Nós precisamos de casas para hospedar pessoas que vêm de fora, que não podem pagar um hotel. Se sinta honrado em hospedar pessoas que vêm de outras cidades. Eu quero aprender do Espírito, eu quero. Irmãos, nós estávamos agora, novembro, lá em Petrolina, Juazeiro, nos confins da terra. Lá num sítio, um calor de 40 graus lá em Juazeiro. Mas, gente, tinha praticamente 2.000 pessoas debaixo de uma tenda. Não tinha ar-condicionado, só por causa da presença de Deus. E lá, as casas dos irmãozinhos pobrezinhos do sítio ainda hospedou pessoas. Quando não tinha mais lugar para hospedar, cada um teve que ir para uma pousada, Airbnb, hotel. E eu disse: Deus, nós queremos ser uma igreja hospitaleira. É um privilégio hospedar. Lá em casa eu hospedo lá no chão, no colchão. Os meninos dormem tudo no chão, pegam a cama dos dois, botam uma cama de casal, dorme um casal, eles tudo no chão. Ainda vai outro jovem, dorme no chão. Eu estou sendo hospitaleira, ajudando meus irmãos a receber da presença do Espírito. Seja um intercessor. Consiga patrocínios. Oferte também. Eu vou ajudar. Eu tenho 10 reais, eu vou dar. Eu tenho 100 reais, eu vou dar. Eu tenho 1.000 reais, eu vou ofertar. Gente, não é para mim nem para Marcos. É para a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? É a gente investir em transformação de pessoas.
Que a glória de Deus venha, inunde esse lugar. E que o dia 11, 12, 13 e 14 de janeiro sejam dias marcantes. Que a gente veja pessoas nunca mais sendo as mesmas. Porque minha vida mudou, irmãos. Eu já era crente há alguns anos. Mas no ano 92, naquela conferência em Brasília, nunca mais eu fui a mesma pessoa. O poder do Espírito usando a igreja. Deus quer usar o CCA e é um grande privilégio para nós. Você precisa se juntar a nós, orando, jejuando, para que as pessoas sejam marcadas, hospedando pessoas, né? Ofertando, conseguindo patrocinadores, apoiando na cantina. Ah, pastor, eu tenho uma lanchonete de uma amiga, vou conseguir torta para doar. Consegue. Participando de alguma equipe, sendo na porta, na lojinha, lá nos hambúrguer, lá na cantina, vendendo camiseta. Gente, mas eu trabalho, pastor, não posso ajudar. Mas você pode interceder, você pode conseguir patrocinador. Vocês estão entendendo? Mas nós não estamos brincando de organizar um evento por organizar. Existe um propósito para o CCA. Ser um lugar de adoração. Fique em pé, que eu vou orar. Há um propósito aqui como igreja. E você faz parte conosco desse propósito. Eu vou chamar Marcos para estar orando comigo. Por nós como igreja. Para a gente entender a vontade de Deus e corresponder. Talvez você não esteja entendendo. Vá buscar o Senhor. Porque como é que tu vai corresponder se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu quero encerrar, irmãos. Eu botei muito mais coisas aqui. Mas tem um texto que não está aqui, mas veio aqui na minha mente. Que eu amo orar esses versículos. É Colossenses capítulo 1, irmãos. Olha o que Paulo diz. Olha o que ele diz. Por esta razão, Colossenses. E eu vou dizer assim. Por essa razão, Garauienses, irmãos do CCA. Paulo diz. Desde o dia que ouvimos da fé de vocês, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Você precisa conhecer a vontade de Deus. Que Deus quer da sua vida. E ele diz em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Gente, como é que você vai viver de modo digno de Deus? Como é que você vai corresponder? Se você não sabe o que é que Deus quer de você. Está na hora de saber, irmãos. Está na hora de saber. Vamos orar. Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti. Os nossos irmãos. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos em Garanhuns à toa. Senhor, o Senhor poderia ter enviado eu e Marcos para a Inglaterra. Tínhamos amigos ingleses. O Senhor poderia ter me levado lá para um kibbutz em Israel. África do Sul. Amigos da África do Sul. O Senhor poderia ter nos levado para a África do Sul. Mas o Senhor escolheu Garanhuns. E nos trouxe para cá. Há 28 anos atrás. Estamos aqui nessa cidade. Não para perder tempo. Nós estamos aqui por causa de Ti. E fomos enviados pelo Senhor para essa cidade. E há um chamado. E nós queremos corresponder. Levante suas mãos. Queira corresponder, CCA. Não deixe passar o tempo de Deus na sua vida. E eu me lembrei de outro texto, irmãos. Muito triste esse outro texto. Que o Senhor falou comigo hoje pela manhã. E eu escrevi aqui. Jerusalém não correspondeu ao chamado de Deus. Em Lucas 19, depois você lê na sua Bíblia, Lucas 19,
41 a 44, diz que quando Jesus foi chegando perto de Jerusalém, ele começou a chorar de tristeza. Oh Jerusalém, você orou tanto, Jerusalém, para que viesse a salvação de Deus, para que viesse o Messias, e o tempo chegou, Jerusalém, e você está cega, e você não está correspondendo, e você tem me rejeitado. Jesus chorou sobre Jerusalém, e Jesus lá, com tanta tristeza, porque Jerusalém não tinha reconhecido o tempo da visitação de Deus, desprezou Jesus, não percebeu que Ele era a resposta das suas orações. E Jesus disse no versículo 44, em Lucas 19: ó Jerusalém, vão arrasar você, vai ter muitas consequências, porque você está dormindo, dormente, cega, deixando o tempo oportuno passar, o Kairos de Deus, você está deixando passar, e você vai colher as consequências. Vão matar todos os seus moradores, Jerusalém, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo, você não reconheceu a oportunidade que eu estou te dando, Jerusalém. Ah, irmãos, até hoje Jerusalém sofre, Israel sofre, porque eles não corresponderam à vontade de Deus, ficaram cegos. Ore pela sua vida espiritual, para que não passe as oportunidades que Deus tem te dado, para que não passe o tempo de Deus na tua vida, mas você diga: Deus, me ajude a corresponder, eu quero endireitar a minha vida, eu quero ajustar o que precisa ser ajustado, me ajude. Oh, nós queremos corresponder. Comece a orar pela sua vida. Eu não quero que passe o tempo de Deus na minha vida, eu não quero que passe a oportunidade de Deus. Senhor, que não passe de nós, que nós nos ajustemos ao teu propósito, que nós alinhemos a nossa vida ao teu propósito, que viver, Senhor, seja para o teu propósito, que perguntemos ao Senhor: o que queres de mim, Senhor? O que tu estás esperando de mim? Qual a resposta que tu queres que eu dê à tua voz? Pergunte a Ele, ajuste sua vida à vontade de Deus. Só há uma razão para vivermos, é vivermos para a vontade de Deus. Põe a mão no seu coração.